Em João 14, versículo 16, a minha versão NVT está escrita assim. João 14, 16. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro encorajador, ou consolador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Versículo 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Meus irmãos, desde o início, o objeto de minhas orações, aqui com o microfone, eu tenho falado sobre o Espírito Santo, porque uma verdade que a igreja tem perdido, a ciência tem perdido o tato com ela, é sobre as verdades acerca do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é a menor pessoa da Trindade, não é alguém inferior, Ele é Deus. Ele é aquele que está em nosso meio, Ele é aquele que está conosco todos os dias. Eu quero que os irmãos viajem agora comigo no tempo. Imagine que você nasceu no ano 0. E quando você já é um adulto formado de 30 e poucos anos, você começa a andar pelas ruas, pelas cidades de Jerusalém, do Israel, na época de Jesus, e conhece Jesus o Messias. Que privilégio! Já pensaram isso? A gente está vivendo no mesmo local, no mesmo ambiente que Jesus, aquele que nós servimos e amamos. Sem dúvida era um grande privilégio. Os discípulos, eles tiveram esse privilégio. Quando eles estavam tristes, certamente corriam atrás de Jesus. Imagina essa cena, meus irmãos. Você triste, repousando a cabeça no peito de Jesus e falando aquilo que estava passando no seu dia, aquilo que estava passando no seu coração, chorando para o próprio Jesus, abraçando Ele, pedindo ajuda. E Jesus, com a voz doce dele, com a voz cheia de encorajamento, cheio de compaixão, nos abraçando, repreendendo toda a tristeza, falando conosco. Imagina esse bálsamo, imagina as feridas que eram limpas pelo relacionamento com Jesus Cristo, contato físico com Ele. Certamente a maior de todas as tristezas se tornaria alegria, porque você pensaria: glória a Deus, é mais uma oportunidade para me deitar minha cabeça no peito de Jesus, falar das minhas tristezas, abraçar Ele, pedir ajuda, conversar, entrar num relacionamento mais firme e aprofundado com o Messias. Não haveria motivo de tristeza. Certamente a gente, imaginando essa cena, ficaríamos empolgados, emocionados. Eu choro imaginando isso. Mas aquilo que Jesus promete, isso que eu acabo de descrever, Jesus promete que nós podemos viver, meus irmãos, porque Ele enviou outro como Ele, um encorajador, um consolador, alguém semelhante a Ele, o próprio Deus que vive em nós, está no meio de nós. Esse mesmo que limpa as nossas lágrimas, que nos abraça, que nos corrige, que nos instrui na palavra. Jesus ensinando, os discípulos recebendo, o Espírito Santo está dentro de você, meu irmão. Ele te ensina, Ele te faz lembrar, Ele te toca, Ele te abençoa, Ele te cura, Ele te ama. Aquele Jesus que nós adoramos, que nós nos amamos, Ele está aqui. O Espírito de Jesus Cristo está aqui. Antes de ir, essas foram as palavras do nosso mestre.
Eu não deixarei vocês órfãos. Você não está sozinho, meu irmão. Você nunca esteve e nunca estará, desde que permaneça no amor e na graça do nosso Salvador. O Espírito Santo sempre vai te acompanhar. Em todo momento Ele estará com você. Olha só o que o Senhor nos diz, que Ele é o encorajador. Essa palavra no original, paráclito, ela é muito mais profunda que simplesmente aquele que nos consola, aquele que nos encoraja. É isso também. Mas essa palavra fala de um advogado. Eu sabia que o Espírito Santo de Deus é seu advogado. Henrique, mas como assim ele é advogado? Ele advoga contra os inimigos de Deus. Você acha que Paulo, quando ele esteve diante de Félix e de Agripa e de Paulo Sérgio, que eram governadores, homens de alto renome, reis poderosos, e ele confrontou o pecado, e ele falou poderosamente, corajosamente? Você acha que quando Pedro se levantou, depois de ter negado Jesus, sido restaurado, depois de ele ser batizado com o poder do alto, que é o Espírito Santo, em Atos 2, se levantou e pregou, e 3.000 pessoas aceitaram Jesus, toda aquela coragem veio da onde? Ele era um covarde até pouco tempo atrás. Somente um pode fazer isso, que é o advogado, aquele que luta as causas de Deus, aqueles que estão contra Deus, aqueles que estão perdidos. É somente o Espírito Santo que pode fazer essas pessoas caírem em si. Somente o Espírito Santo pode nos usar corajosamente, cheio de unção, cheio de poder, para mudar realidades e vidas. Meus irmãos, você acha que quando prega para alguém no seu serviço, na sua escola, no seu trabalho, aonde você anda pelo caminho, é porque você é sábio, é porque você é inteligente? Não, é porque o Espírito Santo, Ele advoga a seu favor. Você não precisa ter temor nenhum. Jesus disse isso: apenas abra a boca, Ele fará todo o resto. Isso é uma bênção que nós recebemos. Então você nunca pode usar como desculpa: eu não sei falar, eu sou inferior, eu não tenho estudo. Meu irmão, não é por você. Não é você que fará coisa alguma, é o Espírito Santo de Deus que está em você, que falará através de você. Você é apenas um instrumento, tem que se colocar no lugar certo, na hora certa, e abrir a boca. A única qualidade que você precisa ter é ser corajoso. O resto é com o Espírito Santo de Deus. Ele não só advoga nessas causas acerca de salvação, acerca de exortação, mas Ele advoga em nossos corações. Você nunca poderia receber Jesus se não fosse o Espírito Santo. Eu falei isso em uma das minhas orações. Às vezes a gente pensa que nós aceitamos Jesus, a igreja às vezes usa essa terminologia, e ela é equivocada. Se você for parar para pensar biblicamente, é Jesus que nos aceita. Nós não merecemos coisa alguma, Jesus nos aceitou. Sabe aquela música, Eu Navegarei? Tem uma parte que nos compreende. Ele nos abraça, Ele nos abraçou, Ele nos compreendeu por inteiro. Nós não merecíamos essa compreensão, nós não merecíamos esse abraço, mas Ele nos levou até Ele. Ele nos restaurou a amizade, a ponte da inimizade que foi formada, para romper a inimizade que foi formada desde o Jardim do Éden, foi construída por Jesus Cristo. Nós fizemos o buraco, nós fizemos o abismo, mas Jesus Cristo, Ele fez a ponte. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo todos os dias. Ele te fez chegar até aqui hoje nessa vigília. Ele te dá força a orar, Ele te dá força a entender, Ele te dá força a louvar. É tudo através dEle, meus irmãos. Por isso nós não podemos negligenciar o doce Espírito Santo de Jesus Cristo em nosso meio. Nós não podemos deixar de adorá-lo, nós não podemos deixar de clamá-lo, de pedir: Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, precisamos de Ti. Espírito Santo de Deus, nós precisamos desse advogado. Nós precisamos desse doce e bondoso advogado. E Ele advoga também as nossas causas junto a Jesus que está lá no trono. Um dia Jesus retornará, montado num cavalo branco, com uma espada em suas mãos, que acabou de sair de sua boca, para vingar aqueles que não se arrependeram, para fazer justiça entre as nações. Mas hoje Jesus está no trono.
E o Espírito Santo está em nós e diante de Jesus advogando as nossas causas. Meus irmãos, sabem que a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele fala através de nós com gemidos inexprimíveis. Sabe quando você está tão triste, está tão mal que não consegue nem sinalizar toda a dor que você está sentindo, ou você não tem palavras para pedir, para clamar, para falar com o Pai Celeste? O Espírito Santo de Deus faz isso por você. Henrique, eu sou ignorante. Henrique, eu não sei falar. Não precisa, você tem seu amigo Espírito Santo. Ele está dentro de você. Ele te intercede junto ao Pai. Você nunca está só. Como que tantas coisas boas acontecem, nem oro direito? O Espírito Santo está clamando por você, meus irmãos. Ele sabe exatamente o que passa no seu coração, na sua mente, e Ele vai te transformando, Ele vai te ajudando, Ele vai te auxiliando em todo o caminho, em todo o trajeto. Esse é o nosso Deus amoroso que está em nós, que advoga por nós. E Ele é um professor também, Ele não é só um advogado. Olha o que Jesus fala aqui, versículo 26, que Ele será o representante dele, e Ele ensinará todas as coisas, e fará lembrar tudo que eu lhes disse. Ele vai nos ensinar e fará lembrar. Meus irmãos, Ele é o único professor autorizado. Você pensa, Henrique, nossa, o Henrique vai pregar, o pastor Drauzio vai pregar, o Moisés, cheio de sabedoria, acabou de pregar aqui, nossa, que incrível, glória a Deus pela vida desses homens. Mas o Espírito Santo, Ele é o professor perfeito. Imagina você ouvir as próprias palavras de Jesus no sermão, como do Sermão do Monte, você sentado naquele monte, ouvindo Jesus ensinar, ouvindo Jesus falar. O Espírito Santo está dentro de você, meu irmão. Apenas leia a Bíblia, abra a Bíblia e leia. Ele vai te ensinar todas as coisas. Ele usa homens sim, mas Ele quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. Abre a Bíblia e leia. Henrique, a Bíblia é muito complicado. Peça ajuda a Ele. A Bíblia é o único livro que você pode ler junto ao autor dele. O Espírito Santo escreveu cada linha, cada letra da palavra de Deus. Se você tem dúvida, peça Espírito Santo, meu professor. É isso que significa a palavra consolador. Uma das vertentes é professor, mestre, meu professor, me ensina, me mostra. Nós não precisamos de homem algum. Não precisamos de homem algum para nos interceder diante do Pai. Não precisamos de homem algum para nos trazer as palavras de revelação, como Moisés trouxe os 10 mandamentos nas tábuas de pedra. Nós não precisamos mais de intercessores, de mediadores. Nós temos o Espírito Santo que nos ensina tudo, que nos faz lembrar de tudo. Meu irmão, Ele te faz lembrar. Sabe quando você está em alguns momentos específicos na sua vida e vem versículos na sua mente? Ah, Henrique, é minha consciência. Ah, é porque, nossa, aconteceu algo e de mim veio. Não, é o Espírito Santo falando com você. Henrique, então o Espírito Santo fala comigo. Fala. Tem gente que pensa que quando o Espírito fala é ver um trono sublime, cheio de luz resplandecente, cai ao chão como morto. Algumas pessoas podem ver isso. Eu anseio ver isso um dia. Mas o Espírito Santo fala conosco quase todos os dias, nos lembrando versículos, nos lembrando ensino. Sabe quando você vai tropeçar, quando você acaba de pecar e vem um versículo na sua mente e fala, não é para fazer isso. A Esther sempre fala de um dia que ela estava na escola dela, sentada numa roda com os amigos, e começou a vir um monte de notícia ruim, um monte de conversa tola, conversa imoral, e na hora ela lembrou do Salmo 1, que ela não deveria sentar na roda dos escarnecedores. Se levantou de lá e saiu, foi conversar de coisas espirituais com colegas crentes da sala dela. Esses versículos que vem na sua mente, o Espírito Santo. Quando você peca e você sabe que está errado, não é sua consciência que te acusa, a sua mente, é o Espírito Santo que te mostra que você está no erro, que Ele quer te trazer de volta aos caminhos do Senhor. Meus irmãos, e olha o que a gente leu nos primeiros versículos. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Você quer pregar para alguém fora, aqui de fora da igreja? Fale de Jesus, não fale do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um presente meu e seu somente. O mundo pode receber Jesus, a gente deve proclamar Jesus, mas o Espírito Santo é somente para a igreja, para os discípulos. O mundo não pode receber o Espírito Santo de Deus. Infelizmente as pessoas lá fora estão repletas de demônios. Elas não estão vazias, tem seres malignos dentro delas, ao redor delas, mas nós
temos o próprio Deus habitando em nosso meio, habitando dentro de nós. Nós recebemos, nós temos esse consolador, nós temos esse professor, esse advogado. E junto com ele vem bênçãos sobre bênçãos. A palavra nos ensina que ele derrama sobre nós o fruto dele, que são 9 virtudes, que está lá em Gálatas 5. Você começa a agir de maneira perfeita, progressivamente você se torna perfeito, meu irmão. Isso só pode ser feito através do Espírito Santo. Homem nenhum é capaz de ser perfeito, homem nenhum é capaz de ser completamente santo, somente aquele que é amigo íntimo do Espírito Santo de Deus. Essas pessoas produzem o fruto que vem de Deus. São pacientes, são bondosas, são amáveis, são tolerantes, sabem agir da maneira certa, com toda a sabedoria, com toda a riqueza. Essas pessoas estão repletas de bom caráter, de boas virtudes, meus irmãos. E isso é o que mais me encanta agora. As virtudes são mais importantes, mas isso me encanta muito ultimamente. Já tem alguns anos. O outro benefício daquele que é amigo íntimo do Espírito Santo, recebe o poder do alto. O Espírito Santo não tem somente os frutos, mas ele tem os dons. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, fala sobre os dons. Aqueles que se apegam ao Espírito Santo, que clamam, que buscam, recebem. A primeira de todas as evidências dos dons e do poder sobrenatural do Espírito Santo, o batismo em outras línguas. Meu irmão, você se torna tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio, que palavras humanas não podem expressar aquilo que você deseja comunicar ao Pai. E você começa a balbuciar palavras que não são inteligíveis à razão humana. As pessoas não compreendem, ninguém pode compreender, porque você em espírito fala em mistérios, está escrito isso na palavra do Senhor. Você não entende, não é para entender, é teu espírito falando com o Espírito Santo de Deus. Isso é tão lindo, isso é tão poderoso. Você é aniquilado, a sua carne é aniquilada e sobra só o Espírito conversando diretamente com o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, isso é lindo. A palavra nos ensina que quando nós oramos em outras línguas, nós estamos edificando a nós mesmos. É por isso que eu não posso pegar o microfone aqui e começar a falar em línguas, ficar 20 minutos falando em línguas para vocês com o microfone na mão. Se eu fizer isso, vocês não vão entender. Eu posso falar em línguas, mas isso não vai edificar vocês, porque edifica a mim somente, edifica somente a pessoa que está falando em línguas. Então por isso que eu falei, quando eu abri essa vigília, se você fala em línguas, fale 10 horas em línguas, meu irmão. Saia daqui amanhã, né, que vai da meia-noite, vai se tornar amanhã, pegando fogo em chamas. Você vai ver que essa sua semana vai ser diferente. Quanto mais você ora em línguas, mais o seu espírito fala com o Espírito Santo. Ele conversa diretamente, é uma oração como se fosse uma oração perfeita. Henrique, mas eu não falo em línguas. Sabe o que você tem que fazer hoje, nessa noite, nessa madrugada? Clamar por esse privilégio. Espírito Santo, eu quero falar em outras línguas. Eu desejo, eu anelo. E é uma busca, porque Jesus, antes de ser assunto aos céus, ou seja, depois que ele ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos. Ele deu uma ordem: olha só, fique em Jerusalém, até que do alto lhe seja revestido o poder. Deu ordem para depois disso irem pregar o evangelho, mas eles tinham que primeiro permanecer em Jerusalém, clamando pela descida do poder do Espírito Santo. Percebam, eles já tinham o Espírito Santo. A partir do momento que você crê em Jesus, confessa ele, você faz isso através do Espírito Santo. E quando você proclama que Jesus é o Senhor, o Espírito Santo já habita dentro de você. Mas o poder do Espírito Santo só vem para aqueles que desejam muito isso, que clamam muito isso e que permanecem em oração. Foi isso que os discípulos fizeram. Quando Jesus falou isso, eles passaram 10 dias em oração. Aí nós vemos Atos capítulo 2. Depois de 10 dias orando. Por que eu sei que é 10 dias? Porque era na época da festa de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. A Bíblia diz que Jesus passou 40 dias depois de ressuscitado falando com os discípulos. Então 40, 50 menos 40, 10. Eles passaram 10 dias em Jerusalém orando numa casa. Orando. Então, meu irmão, 10 horas que você vai passar aqui orando é pouco. Se não acontecer nessa noite, eu creio que vai acontecer. Eu creio que você, se você tiver fé, se você tiver boa vontade, se você não tiver timidez, vai acontecer.
Mas há muito mais para você percorrer. Depois que você receber isso, a Bíblia fala dos dons, e também são 9 dons do Espírito Santo: dons de cura, dons de poder, dons de variedade de língua, de interpretação de línguas. Não cabe nesse momento falar de todos os privilégios e as delícias do sobrenatural do Espírito Santo, mas o que eu quero que os irmãos entendam nessa rápida palavra ministração é que o Espírito Santo é real. Ele é Deus, Ele está em nosso meio, e um relacionamento verdadeiro com Ele só traz benefícios. Na verdade, nós só temos vida e vida abundante se formos amigos do Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos, orem, conversem com o Espírito Santo, clamem a Ele, clame pelo revestimento de poder, clame, ame o Espírito Santo. Amém, meus queridos.